Aprenda a lidar com os ciúmes. Todos nós queremos nos sentir mais confiantes, mais seguros de nós mesmos e menos preocupados em sermos substituídos na vida dos outros. Só que às vezes, uma situação pequena consegue nos abalar por completo e nos tirar do eixo. Lidar com o ciúme, para muitas pessoas, é praticamente impossível. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o Minuto com Deus. E nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Aqui nesse canal, nós postamos vídeos sobre crescimento pessoal, saúde mental e bem-estar. Então se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Desde pequenos, as pessoas nos ensinaram a tratar algumas coisas como se fossem posse. É muito comum você ver uma criança falar, isso é meu, e logo em seguida agir de forma egoísta. Infelizmente, nós tratamos algumas pessoas dessa forma, como se fossem posse, como uma propriedade nossa, cujo único objetivo de existência é atender às nossas expectativas e desejos. Alguns até acham correto agir dessa maneira e usam princípios bíblicos e até mesmo jurídicos para afirmar que enxergam o seu cônjuge como posse, sendo que, tanto no meio jurídico quanto nas escrituras, o que prevalece é um compromisso mútuo de ambas as partes e não uma posse no sentido literal da palavra. Partindo desse princípio, não é difícil entendermos o porquê de alguns de nós sentirmos tantos ciúmes da pessoa que amamos. Pois quando achamos que somos donos de alguém, entendemos qualquer aproximação dessa pessoa com outra como uma ameaça, pois achamos que estão querendo nos tirar aquilo que é nosso. Pensamos que qualquer pessoa que se aproxime é mais inteligente, mais bonita e mais compatível com a pessoa que amamos. E isso faz com que nós comecemos a agir ou de uma forma possessiva ou de uma forma autodepreciativa. Começamos a repetir na nossa cabeça que a pessoa que amamos, na verdade, queria estar com qualquer outra pessoa além de nós. E acabamos acreditando nisso. Conseguimos nos destruir por dentro, dia após dia. E mais ainda, destruímos o nosso relacionamento por falta de confiança. Entenda uma coisa, não há problema em sentirmos ciúmes, não há problema em nos sentirmos inseguros e nos compararmos, pois isso, infelizmente, às vezes foge ao nosso controle. Porém, ignorar essas coisas e permitir que elas se tornem um hábito e acabem moldando o nosso estilo de vida, isso sim é um problema. Pois uma relação deve girar em torno do amor, da confiança, do companheirismo, e não em torno de desconfiança, medo constante e possessividade. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. E se você ama de verdade a pessoa com quem você está, comece a tratar as raízes desse sentimento em você, ao invés de projetar isso no seu cônjuge, no seu parceiro ou na sua parceira. Não considere a pessoa que você ama como uma posse, mas sim como um ser humano, que merece ser tratada com respeito, amor e carinho, e não merece ser mantido em um ciclo de possessividade e de medo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Autoestima. A autoestima é a avaliação que uma pessoa faz de si mesma. E ela pode expressar uma atitude de aprovação ou de reprovação em relação às suas capacidades. Infelizmente, muitas pessoas têm baixa autoestima. E esse é um sentimento que é associado à insegurança, que pode afetar a rotina,
as relações com os amigos, com a família, a saúde e até mesmo afastar algumas oportunidades de crescimento pessoal. A autoestima está relacionada com a imagem que nós criamos de nós mesmos e com o quanto nos respeitamos enquanto indivíduos. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus, e hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no nosso canal para ouvir as mensagens que são postadas às 18h30 todos os dias aqui no nosso canal. Você já parou para pensar o quanto ter autoestima pode influenciar na sua vida? Se você se sente bem consigo mesmo, é muito mais provável que as suas relações sejam melhores, que você enfrente a vida com confiança, com otimismo, que você tenha mais facilidade para atingir as suas metas e se sinta realizado. Agora, se você tem autoestima baixa, é comum que você se sinta inferior e tenha pensamentos negativos sobre si. Quem tem a autoestima baixa se considera incapaz, sente que está sendo rejeitado e constantemente sente vergonha e tristeza. Todos esses pensamentos e opiniões acabam prejudicando o seu desenvolvimento. E quando eles são frequentes na vida da pessoa, eles podem até causar depressão, fobia e diminuir o bem-estar. Lidar com as emoções, com as sensações, com transformações e os problemas do dia a dia é sempre um desafio para todos nós. Porém, para quem tem baixa autoestima, esses desafios se potencializam e se tornam ainda mais complicados, afetando diretamente a relação consigo, com as pessoas e com o mundo. É preciso identificar o que fere a sua confiança em si mesmo e encontrar uma maneira ideal de trabalhar essas questões, levando você a fazer uma autorreflexão para que você compreenda e entenda os seus pensamentos, suas opiniões e as suas atitudes de uma forma mais profunda. Para isso, talvez seja necessário uma ajuda externa, como um psicólogo ou um terapeuta. Na medida em que você vai tratando a sua autoestima, você vai deixando de lado os sentimentos negativos e destrutivos e vai substituindo tudo isso por coisas positivas, incentivando o amor próprio, o autoconhecimento e recuperando a sua confiança. Identifique e valorize quais são as suas qualidades. Envolva-se de forma mais intensa em atividades que te dão prazer. Passe a cuidar mais de você. Se empenhe em atividades que tragam felicidade. Por exemplo, comece a fazer algum tipo de atividade física, mesmo que seja por um breve período de tempo. Leia bons livros. Permita-se ser cuidado, ser amado. Respeite as suas limitações. Você não precisa ser o melhor em todas as atividades que faz. E busque a ajuda profissional para você poder trabalhar a baixa autoestima. Nunca é tarde demais para se ter um convívio mais saudável com você mesmo. Se você foi edificado por essa mensagem, não deixe de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com aqueles que você ama. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Haverá um tempo em que tudo o que nós vamos ter serão as nossas memórias. De acordo com o filósofo alemão Schopenhauer, o poder da memória é capaz de moldar experiências e a percepção da realidade. Assim como as recordações ruins podem levar a traumas intensos e definitivos, as lembranças boas conseguem revolucionar o nosso estado de espírito, elas podem renovar a nossa esperança e elas nos carregam de otimismo para que nós possamos viver melhor. Olá,
eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o nosso podcast Minuto com Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E nesse mesmo capítulo, nos versículos 15 e 16, diz assim: Ele, o Senhor, os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Qual é a importância das lembranças? Desde o início da nossa vida, nós começamos a registrar memórias e nós as utilizamos para o desenvolvimento de outras funções cognitivas. O aprendizado da fala pelos bebês, por exemplo, é resultado de meses de observação, de assimilação e de recordação do material linguístico acessado através da interação diária com os pais. Embora nós comecemos a guardar memórias de longo prazo somente a partir dos 3 ou dos 4 anos de vida, até mesmo os acontecimentos anteriores a esse período refletem na nossa personalidade e são essenciais para moldar quem nós seremos no futuro. Muitos transtornos psicológicos, inclusive, derivam de lembranças inconscientes e de experiências que tivemos na primeira infância. As recordações têm um impacto muito grande no nosso estado de espírito. E é por essa razão que, muitas vezes, o cérebro bloqueia algumas memórias traumáticas. Ele usa isso como um mecanismo de defesa natural. Sabendo disso, nós podemos imaginar que as experiências negativas têm um poder no nosso psicológico e que as positivas têm também na mesma proporção. Por isso, as experiências positivas, as coisas boas, podem e devem ser utilizadas em nosso benefício. Quais são os benefícios das boas memórias? O ser humano é construído a partir de lembranças. Cheiros, sons, paisagens, objetos, quase todos os elementos que nos cercam nos remetem a alguma vivência anterior, mesmo que isso aconteça de uma forma sutil. É a partir desse acumulado de experiências que nós vamos construindo quem nós somos e afirmando laços com aquelas pessoas que nos cercam. Revisitar boas memórias é um ótimo exercício para fugirmos da melancolia. Por isso, essas memórias são constantemente usadas na psicologia, não apenas para trazer sentimentos positivos, como também para criar vínculos e pontes que ajudam a desvendar problemas emocionais. As lembranças são capazes de trazer de volta o estado de espírito que foi experimentado naquele momento. Dessa forma, manter vivas as recordações que nos deixaram felizes no passado é um caminho para que a felicidade também se faça presente no momento atual. Além disso, olhar para trás com carinho significa que estamos tirando lições importantes e essas lições servem para melhorar a nossa percepção sobre a própria vida e até mesmo a nossa relação com a morte. Por que deixamos as lembranças boas de lado? Muitos motivos nos levam a esquecer boas experiências. A correria do dia a dia, o estresse,
o pessimismo diante da vida são alguns desses elementos principais. É muito fácil deixarmos de lado lembranças positivas e nos concentrarmos em aspectos negativos daquilo que vivemos no passado ou até mesmo no presente. Algumas pessoas também se deixam levar pela mágoa. Por isso, elas acabam forçando o esquecimento de boas memórias, porque acham que assim poderão seguir em frente com facilidade. Quem nunca se decepcionou com alguém querido e, para se sentir melhor, tentou focar nos defeitos dessa pessoa e ignorar ou distorcer suas qualidades? Isso é normal, mas nem sempre é a melhor opção. Quanto mais nos esforçamos para valorizar cada experiência, boa ou ruim, como uma oportunidade de crescimento, mais vamos aprender a aproveitar a vida. Além disso, encarar todos os períodos com pessoas do nosso convívio como fontes de momentos memoráveis é um importante gatilho que nos conduz à paz de espírito. Como registrar boas memórias com entes queridos? Como nós vimos até aqui, as lembranças boas são armas poderosas para aprender a viver melhor. Elas também ajudam a enfrentar a dor do luto. Afinal, é quase como se possibilitassem uma viagem no tempo. Revisitar memórias é o mesmo que, de repente, ter ao seu lado a pessoa querida que se foi. Mas como fazer para extrair o melhor de cada experiência, de modo que as recordações sejam valiosas e permaneçam vivas por mais tempo? Nem sempre é fácil fazer isso, especialmente quando parece que os dias estão cada vez mais corridos e acelerados. Mas algumas atitudes podem ajudar. Viva cada momento com intensidade. Um dos segredos para a felicidade é estar presente no aqui e no agora. Dê um grande significado para cada momento vivido, transformando esse momento em uma rica experiência. Para isso, deixe cada preocupação no seu devido lugar e dê o máximo em tudo o que fizer, principalmente quando estiver ao lado das pessoas que você ama. Guarde suas recordações. Dar uma ajudinha para a memória não tira em nada a beleza das lembranças boas. Quem nunca se emocionou ao ver uma foto antiga ou um vídeo da sua infância? O cuidado de registrar momentos marcantes pode significar muito para o seu eu do futuro. Então, sabendo disso, tire fotos, guarde objetos que remetem a experiências e grave pequenos filmes. Divida as experiências. Lembranças se tornam ainda mais especiais quando são compartilhadas. Seja com um amigo, seja no colo da mãe, seja em um diário secreto, procure pôr para fora essas vivências que marcaram quem você é. Por exemplo, se você acabou de perder alguém querido, conte sobre as suas experiências para a pessoa que estiver te ouvindo. Isso vai fazer com que você veja a partida dessa pessoa com mais carinho e com mais gratidão. E você conseguirá aceitar isso de uma forma melhor. Tenha uma vida mais saudável. Por fim, não podemos esquecer que as lembranças são registradas, assimiladas e acessadas no nosso cérebro. Nesse sentido, alguns hábitos favorecem a saúde mental e evitam o esquecimento de momentos importantes. Por isso, alimente-se bem, hidrate-se, pratique exercícios físicos regularmente e estimule a memória. Infelizmente, é mais fácil recordar coisas ruins ou deixar o dia a dia nos consumir a ponto de esquecermos experiências positivas. No entanto, se esforce para valorizar as lembranças boas
especialmente aquelas vividas ao lado de pessoas queridas. Isso ajuda a amenizar a dor e a enfrentar alguns males como a depressão. Eu sou Edivaldo Oliveira, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Esse é o nosso podcast Minuto com Deus. Como se manter motivado? Sentir-se motivado é extremamente importante porque isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. Além da gente conseguir inspiração através de coisas externas, essa motivação também precisa nascer dentro de nós. Eu quero falar sobre isso hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o nosso canal Minuto com Deus. Hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu peço que você se inscreva aqui nesse novo canal para ouvir as mensagens que são postadas às 18h30 todos os dias. O tema de hoje é motivação. Alguns hábitos e comportamentos podem nos ajudar a nos sentirmos motivados para exercer as diversas atividades do dia a dia. De vez em quando é normal nós acordarmos desanimados ou deprimidos, sem vontade de fazer as coisas. Isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser algum problema no trabalho, algum problema familiar, alguma insatisfação pessoal ou até mesmo um cansaço que a gente estiver passando. O que não é normal é que essa situação de desânimo, de apatia, se prolongue por períodos além do devido, porque isso vai atrapalhar a nossa vida profissional e pessoal. Em casos assim, onde essa situação se prolonga, é preciso procurar ajuda profissional. Mas eu quero deixar hoje aqui algumas dicas para que você possa recarregar as suas baterias, para que você comece o seu dia com mais empolgação. A primeira coisa é: relembre momentos de satisfação. Sabe aquelas situações em que você experimentou felicidade? Aqueles momentos em que você se sentiu realizado por alguma coisa que você tinha feito? Então, recorde-se desses momentos e lembre-se de como você é capaz. A segunda coisa é: estabeleça prioridades. Como nós temos uma rotina cada vez mais diversificada, é muito comum que a gente acumule uma quantidade de tarefas acima da nossa capacidade. Por isso, nós precisamos focar naquilo que é principal. É claro que algumas coisas nós não vamos poder deixar de lado, mas pare para pensar. Quais são as atividades principais do seu dia? E quais são aquelas que podem ficar em segundo plano? A terceira dica é: elimine os gatilhos. Além da falta de tempo, nós também costumamos usar diversos outros gatilhos para fugir dos nossos objetivos. Procure perceber quais são as desculpas que realmente você dá para não cumprir as suas atividades e elimine esses hábitos. Quando você perceber que está indo por esse caminho, pare logo no primeiro instante e recomece aquela atividade, por mais que você não sinta vontade de fazê-la. A quarta dica que eu quero deixar para você é: visualize os resultados. Praticamente tudo que nós fazemos é em busca de algum objetivo, não é mesmo? Pode ser uma promoção no trabalho, pode ser aumentar a sua renda, ter um corpo mais saudável ou mais bonito, ser aprovado em uma prova, em um concurso. Para que você se sinta motivado a encarar a rotina que vai te conduzir a esses resultados, primeiro você vai se concentrar no seu objetivo e em seguida você vai
visualizar você alcançando as suas metas, você recebendo os benefícios dessa conquista. Dessa maneira, você vai se sentir mais motivado para alcançá-los. A quinta dica é muito importante. Cerque-se de pessoas que te fazem bem. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que só nos puxam para baixo. E às vezes pode ser até amigos, familiares, colegas de trabalho. O que importa é que nós estejamos cercados de pessoas que nos tragam positividade para a nossa vida, que nos transmitam coisas boas. Quando nós conversamos, quando nós rimos e passamos tempo com pessoas especiais, nós nos sentimos mais animados, nós ficamos prontos para encarar novos desafios. E a última dica que eu quero deixar para você, que pretende se sentir mais motivado depois de ouvir essa mensagem, é: busque ajuda profissional se for preciso. Quando nenhuma dessas dicas anteriores funcionar, pode ser um sinal de que alguma coisa realmente não está bem com você. Pode ser que você esteja passando por um problema mais sério. A falta de motivação, ela pode estar associado a outros sintomas de doenças psicológicas, como a depressão. Por isso que é importante você buscar uma ajuda externa de um profissional. Só ele vai poder avaliar se a sua falta de motivação está dentro de um parâmetro de normalidade ou se ela já se excedeu e você precisa agir em relação a isso. Eu quero pedir que você comente aqui nesse vídeo se você nesse momento se sente motivado ou se você se sente desanimado, desmotivado. Se você já se sentiu assim algum dia e conseguiu vencer essa desmotivação, conte aqui pra gente o que você fez. Talvez a sua dica seja valiosa para alguém que ler esse comentário. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Seja uma pessoa mais leve. Você tem vontade de se tornar alguém mais maleável, mais flexível, alguém de riso fácil, com uma mente menos turbulenta e complicada? Existe uma maneira de você viver de forma mais leve, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus, e hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal para ouvir as mensagens que são postadas todos os dias às 18h30. A maioria de nós, com o passar dos anos, infelizmente desaprendeu a fazer algo que é tão simples quanto respirar ou beber água. Nós desaprendemos a relaxar. Nesse exato momento, talvez seus ombros estejam levantados e seu maxilar esteja travado por nenhum motivo aparente, pois não é necessário estarmos passando por algum momento ruim para nos sentirmos tensos, pois a ansiedade faz com que os momentos de alívio sejam cada vez mais raros. Carregamos essa tensão no dia a dia há tanto tempo que nem sequer paramos para pensar o quão nocivo isso tem sido para a nossa saúde mental. Mas isso fica claro quando nos vemos com dificuldades em realizar tarefas simples, como assistir a um filme até o final sem pegar no celular, ou nos mantermos verdadeiramente presentes em uma conversa. Existem pessoas que ainda pioram a situação e afirmam que o ato de não relaxar
e tirar um tempo para simplesmente fazer algo de que se gosta, algo que te faz bem, na verdade é equivalente a ser produtivo, o que não é verdade. Querer ser cada vez mais produtivo sem ter momentos de descanso, lazer e paz é o mesmo que querer correr uma maratona depois de ter passado uma noite sem dormir. É insustentável, é impossível. Existe uma maneira de sermos pessoas mais leves, e para isso precisaremos apreciar e aproveitar os momentos de leveza. Assim como você está fazendo nesse momento em que escuta esse áudio, tire momentos do seu dia para refletir, para pensar, sem a interferência de um celular, de uma televisão ou de uma música. Aprenda a valorizar as coisas que não te dão nenhum retorno financeiro, mas que te proporcionam alegria, diversão e leveza. Pois você não é uma máquina, ou seja, você não é uma fonte inesgotável. Muito pelo contrário, se você não descansar, você se sentirá cada vez mais esgotado. Para ser uma pessoa mais leve, não evite momentos de paz e de calma, com receio de não ser produtivo nesses momentos. Mas sim entenda que é nessas horas que você está recebendo forças e energia para continuar. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.